Boa tarde, gente. Eu sou a Marília. Eu estou aqui hoje para falar um pouquinho das minhas experiências, né? Vou falar um pouquinho aqui sobre mim, né? Para falar um pouquinho sobre mim aqui. Então, eu terminei o curso de pedagogia, sou formada em pedagogia, terminei em 2017, colei grau em início de 2018, fiz na Faculdade de Educação na UFMG, e hoje, atualmente, eu trabalho no Museu de Artes e Ofícios. Né? Meu cargo lá é auxiliar no museu. E atualmente também eu estou fazendo mestrado profissional em educação. E aí eu faço na linha de museus e divulgação científica. Meu trabalho, minha pesquisa, né, ela é voltada para acessibilidade em museus, né, tá caminhando aí, ainda vou terminar no ano que vem. Marília, para você, o que é educação? Eu gosto muito de Paulo Freire. E eu gosto muito da definição dele para a educação, né, de ser um processo constante, né, de ação, reflexão, ação humana, né? Eu acredito muito nessa educação libertadora, que está aí para transformar, né? Então, eu acho que a educação é muito mais do que facilitar a aprendizagem, né? Ela é constante, né? A gente tem aí vários processos que estão permeados por educação. E o que seria para você, então, Marília, pedagogia? Pedagogia é uma ciência, né? Para mim, que é uma ciência que vai ter como objetivo estudar a educação dos processos de ensino, né? E com muito foco no sujeito. Como que você entende essa relação da pedagogia com os museus? O museu é um lugar que tem práticas educativas ali o tempo todo acontecendo, né? É uma área que precisa de conhecimento pedagógico, é um espaço que está o tempo todo ali planejando ações educativas, difundindo conhecimento, produzindo conhecimento. Né? E por que você escolheu o curso de pedagogia? Eu, desde pequenininha, eu falava que eu ia ser professora. Porque minha mãe é professora, minhas tias, né, quase todas são professoras, e aí eu brincava de escolinha. A minha irmã mais velha, que sempre foi uma referência para mim, ingressou na pedagogia, lá no UFMG também, e aí acabou que eu também fui para esse lado. Quanto tempo você exerce essa profissão de pedagoga? Bom, eu estou formada, né, desde 2018, então tem um pouco mais de 2 anos, né, e nessa área de museus, né, tem mais ou menos 4 anos, né, entre estágio e depois de formada, né? Qual foi assim o seu primeiro trabalho como pedagoga assim que você se formou? Explica assim como que foi as suas primeiras funções. Então, como eu disse, eu era estagiária no Museu Itinerante UFMG. Eu era educadora, né? É um museu itinerante. Para quem não conhece, é um museu que ele funciona dentro de uma carreta. Então, ele viaja pelo país, né, levando o museu para cidades que muitas vezes as pessoas, né, nunca viram o museu, não têm acesso. Então, eu trabalhava lá, fazia o estágio lá, né? E aí, quando eu formei, eu fui contratada para continuar trabalhando lá. Continuei lá, eu formei no início de 2018, né, colei grau no início de 2018, fiquei lá até setembro de 2018, né? Então, fiquei lá 9 meses, mais ou menos. E as minhas funções eram, né, além da mediação, estava muito envolvida com a questão da coordenação. O museu, ele não só oferecia as atividades de mediação, também oferecia cursos para professores, né? Então, eu trabalhava muito nessa questão da organização dos cursos, fazia organização de acervo, organização das viagens, né? Porque como é um museu itinerante, a gente tinha que organizar viagem, comprar passagem, né? Fazer reserva, né? De hotel, fazer escala de trabalho. Aí fazia atendimento também de e-mail, telefone. O pessoal que chegava lá para poder ter atendimento presencial, tirava dúvidas. Então, fazia todo esse trabalho. E qual foi seu percurso profissional até chegar aqui? Eu comecei na UFMG em 2012, né, no curso de pedagogia. E assim que eu iniciei no curso de pedagogia, eu comecei a fazer um estágio na secretaria do curso de pedagogia à distância lá no UFMG. Também trabalhava com coordenação, né, dava um suporte, um auxílio para coordenação em todas as questões do curso à distância. Em 2016, eu fui selecionada para fazer um intercâmbio. Aí eu fiz intercâmbio para Portugal. Fiquei lá 6 meses, cursei matérias de cursos que eram relacionados à área de educação. Quando eu voltei, eu comecei esse estágio no Museu Itinerante.fmg. E aí, depois de formada, continuei lá, né, por mais 8 meses, como eu disse. E aí, em outubro de 2018, eu comecei no Museu de Artes e Ofícios, onde eu estou até hoje. Nessa sua caminhada, Marília,
Quais foram as maiores dificuldades que você enfrentou e principalmente as expectativas que você tinha e que você alcançou depois de ter formado o curso de pedagogia? Eu sempre tive muita sorte, porque eu sempre consegui fazer o estágio, né? Sempre fiz estágio de 4 horas, então fazia estágio à tarde, estudava de manhã, e aí sempre tive apoio da minha família para poder conseguir, né, ficar sempre no estágio, que remunera, né, um pouco mais baixo. Então, o intercâmbio eu considero que foi uma oportunidade assim ímpar, né? Eu cresci demais pessoalmente também e academicamente, né? Conheci uma cultura nova, acho que fez muita diferença, né? E as expectativas eu acho que foram alcançadas, assim, né? Conseguir um emprego no museu, inicialmente não era uma área que eu pensava. Quando eu comecei na pedagogia, ainda não sabia o que eu queria exatamente dentro da pedagogia, mas no decorrer do museu ele apareceu para mim. E eu consegui um emprego, né, nessa área que eu gostei tanto. Que bacana. E na função que você exerce como pedagoga, tem como você relacionar 3 conteúdos do curso de pedagogia que você utiliza atualmente na sua área de atuação? Uma disciplina que era um estágio curricular de introdução ao campo. Outro conteúdo que eu acho importante são os parâmetros e as diretrizes curriculares. E também as teorias pedagógicas. Também é muito importante, né, quando a gente está ali no museu, né, no dia a dia. Você percebeu que o curso de pedagogia te preparou assim para trabalhar nesse espaço assim, que você escolheu? Ou você viu que entre a teoria e a prática existe uma diferença muito grande? Eu acho que parcialmente. Eu senti muita falta durante a minha graduação de uma abordagem mais aprofundada mesmo dos espaços não formais de educação. Eu acho que é muito pincelado. A única disciplina que realmente foi voltada para falar sobre isso foi essa disciplina que eu falei do estágio de introdução. Não tive mais nenhuma disciplina que tratou disso. Entendo. E quais foram as principais atribuições que você exerce hoje no seu local de trabalho? Eu estava responsável por agendamento e confirmação de visitas. Então, toda a organização das visitas, das escolas que iriam no museu, estava sob minha responsabilidade. O atendimento, a escala de atendimento de escola, né, também era eu quem estava organizando. Fazia relatório mensal e anual das atividades do educativo. Planejamento das atividades educativas, claro que tudo isso não sou sozinha, tá? Sempre, né, há mais de uma pessoa da equipe responsável por essas coisas. Então, assim, para você, qual que é o perfil do pedagogo para trabalhar em espaços não escolares e também qual seria o perfil exigido para atuar nessa área que você trabalha de Olha, eu acho que museu? principalmente flexibilidade, né? Museu, né? A gente abre sábado, tem dia que a gente tem que abrir de noite, domingo, feriado, então tem que ter flexibilidade, né? Saber trabalhar em equipe, muito importante. Ser cordial, paciente, tem que ter paciência, tem que ser compreensivo, saber conversar, ter clareza ali na hora de falar, né? Dinamismo também é importante, criatividade. Eu acho que isso são as coisas mais importantes. E também sempre estar se formando, né? Trabalhar em museu, a gente tem que estar ali todo dia, todo momento que a gente tem um tempinho, tem que estudar, tem que ler, tem que ir melhorando sempre, não pode parar nunca. E você, como pedagoga, quais atribuições você acha que foram importantes para você chegar nesse cargo? Eu acho que a nossa capacidade de entender a diversidade do público, né? Como eu falei, né? A gente entende ali aquele aluno, ele está no terceiro ano, o que ele está estudando, quais são as capacidades cognitivas dele, né? Quais são as demandas, as particularidades. Então, acho que o pedagogo ele faz o diferencial nessa parte, na parte do planejamento também, né? Planejar as ações, planejar uma visita. E como o pedagogo é recebido pelos colegas de trabalho que não são pedagogos? Você já vivenciou algum tipo de preconceito em relação a isso? Não, sempre muito bem recebida, pelo contrário, assim, pelo menos as minhas experiências, pedagogo, assim, é visto como uma pessoa mesmo que tem muito a contribuir. E por que você acha que a instituição de artes e ofícios, né, o museu, escolheu justamente uma pedagoga para trabalhar nessa área? Olha, um museu, ele prioriza uma equipe multidisciplinar. Então, na equipe, sempre vai ter profissionais de diversas áreas. E sempre vai ter pedagogo. Acho que por essa questão mesmo que eu falei anteriormente, né? Por a gente ser formado para ter essa capacidade, né, de entender as particularidades, as demandas, da gente ter essa didática, né?
Assim, por que nem toda instituição dessa área, né, relacionada aos museus, não contrata o pedagogo para trabalhar? Eu acho que muitas vezes a gente não vai ter o pedagogo com o cargo de pedagogo, né? Isso é uma desvalorização da nossa profissão, né? Mas eu acho que, assim, na maioria das vezes a gente vai ver o pedagogo na equipe, ainda que ele não esteja com o cargo de pedagogo. E qual foi o processo para você entrar no museu como pedagoga, mesmo que para atuar na área de mediação? A gestão é da FIENG, né? A FIENG, ela tem um banco de currículos, a gente acessa pelo site e cadastra. Então, eu entrei e fiz o meu cadastro. Quando surgem as vagas, a gente se candidata. Então, quando surgiu a vaga lá, me candidatei. Aí eu fiz uma prova, e aí com a nota dessa prova, eles chamaram, né, quem tinha atingido a pontuação, e fiz a entrevista. Aí fiz 2 entrevistas, né? Primeiro a gente faz a entrevista com o RH, né? E depois fiz a entrevista diretamente com a pessoa que me coordena lá hoje, né? E aí fui chamada, depois de um tempo até que eu fui chamada. Se você tiver à vontade, qual seria então a média salarial de um pedagogo que trabalha nessa área do museu? Ou se existe um piso salarial que favorece mesmo a atuação do pedagogo como mediador no museu? Piso, eu não sei assim mesmo. Eu acredito que não exista, né? O piso específico, né, para essa área. A média salarial, eu acho que está ali entre 2 salários, mais ou menos, né? Algum momento em que você esteja trabalhando como pedagoga aí no museu, você se arrependeu de ter escolhido essa atuação? Não, nunca me arrependi. Às vezes eu até penso assim, fico pensativa em fazer outra coisa, começar uma faculdade nova, mas nunca por arrependimento, é sempre por uma vontade de conhecer outras coisas, de estudar outras coisas, mas eu gosto muito do que eu faço, eu acredito muito na educação, no poder transformador da educação, então eu nunca me arrependi. Eu acho que somos desvalorizados, né? Mas não me arrependi, porque eu realmente gosto. Esse anseio por conhecer mais a respeito das áreas do saber, como você percebe a formação do pedagogo na atualidade, até mesmo no tempo em que você estava cursando o próprio curso, né? Como você percebe também nas expectativas dos seus colegas? O que me preocupa mesmo é a questão da desvalorização desse profissional, né? Eu acho que a gente ainda tem que melhorar um pouco, né? Tem que melhorar bastante o nosso curso, a nossa grade. E na sua visão como pedagoga, como você acha que deve ser o perfil do pedagogo demandado pela sociedade atual? Eu acho que o conteúdo que deixa a desejar, né? O principal pedagogo é a gente gostar dessa profissão, né? A gente tem que amar e tem que fazer com amor. Qual seria o maior desafio da profissão do pedagogo na atualidade que você percebe? Hoje em dia, há desvalorização, né? Baixa remuneração. Como essa unificação enquanto a profissão de pedagogo, o que você acha que unifica todos os pedagogos assim, de uma forma de atuação? Eu acho que é a gente acreditar na educação, no poder que a educação tem de transformar a realidade das pessoas. Pedagogia e pedagogos, para quê? E eu acho que pedagogia e pedagogos é para tornar a educação cada vez mais acessível, cada vez mais libertadora. E como pedagoga, você teria como citar para a gente 3 palavras ou 3 dicas ou frases para os alunos que estão iniciando agora na pedagogia? Primeira coisa que eu até já falei, né, é essa questão do que a gente tem que gostar, né? Acima de tudo, é uma profissão que a gente tem que amar, tanto a profissão como as pessoas. Outra coisa que eu poderia falar é para vocês não desistirem, que muitas vezes vai dar vontade de desistir, né, vai dar aquele desânimo, mas a gente vê assim, o desenvolvimento, o sorriso, o brilho no olhar de uma criança é gratificante. E a terceira que eu posso falar é para vocês nunca pararem de ler, de estudar, se capacitar, né? Mesmo depois de formados, continuar sempre buscando melhorar, né? Porque a gente não pode parar nunca.